Vamos dar continuidade sobre o assunto da ligação gênica. Para determinar a ordem dos genes, construir um mapa genético e calcular a distância entre os genes, vamos utilizar um exercício como base. Vamos analisar essa situação para conseguir desenvolver nosso objetivo a partir dela. Numa espécie vegetal, encontramos determinados fatores da cor da folha, textura da folha e da altura da planta. Em um cruzamento teste, foram obtidos os seguintes resultados. Então, o exercício ele fornece os resultados do cruzamento e podemos observar que há valores junto com as combinações gênicas. Então, dê a ordem dos genes no cromossomo, calcule a distância entre eles e construa um mapa genético. Para desenvolver esse exercício, precisamos analisar quem são os genes parentais. Os genes parentais eles aparecem em maior número e são os genes que não sofreram recombinações. Os duplo recombinantes, que são os genes que sofreram mais de uma recombinação no crossing over. Eles aparecem em pouca quantidade por ser um evento raro. Daí nós vamos determinar quem será o primeiro recombinante, que são genes que estão em grande quantidade depois dos parentais. E por último, o segundo recombinante, que são genes que estão em menor quantidade, mas ainda estão em maior quantidade do que em relação aos duplo recombinantes. Para desenvolver melhor o exercício, nós vamos colocar em ordem, então, os genes parentais, duplo recombinante, primeiro recombinante e segundo recombinante. Então, nessa coluna que a gente acabou de criar, a gente pode perceber que existe a combinação dos genes e a quantidade em que eles se expressaram. Podemos observar também que temos duas combinações de cada genes. Então, há 2 parentais, 2 duplo recombinantes, 2 primeiros recombinantes e 2 segundos recombinantes. Primeiro, nós vamos comparar a combinação de genes parentais com os genes duplo recombinante. Então, analisando esse caso, podemos observar que o único gene que difere da combinação de genes parentais em ambos os duplos recombinantes é o gene C. Dessa forma, podemos colocar o gene C na posição do meio da ordem. A comparação entre os genes parentais e os genes duplo recombinante sempre vai sugerir qual gene, representado por uma letra qualquer, vai ficar na posição do meio. Seguindo para encontrar a nossa ordem completa, vamos analisar agora os genes parentais com os genes primeiro recombinante. O gene primeiro recombinante está representado com as iniciais PR. E analisando o caso, podemos observar que o único gene que difere da combinação de genes parentais é o gene A, e isso ocorre em ambos os primeiros recombinantes. Podemos determinar então que o gene A irá tomar a posição ao lado do gene C, podendo ser na posição direita ou esquerda. Para finalizar, vamos comparar os genes parentais com os genes segundo recombinante. E como esperado, o gene que difere da combinação de genes parentais é o B, em ambos os segundo recombinante. O gene B, então, toma sua posição ao lado do C também, podendo ser na posição esquerda ou direita, dependendo de como foi colocado o gene anterior. Realizando a comparação, conseguimos descobrir que a ordem dos genes no cromossomo é ACB ou BCA. No nosso caso, vamos colocar como ACB. A ordem dos genes pode ser tanto ACB quanto BCA, porém, é preciso se atentar como a ordem vai ser determinada aqui no começo para que depois, quando for calcular as distâncias, não tenha nenhuma confusão. Então, é necessário determinar uma ordem completa, por isso determinamos que a nossa ordem é ACB. Para calcular a distância, nós vamos utilizar uma fórmula que é muito semelhante à fórmula das frequências de recombinações, porém tem algumas diferenças. Então, a nossa fórmula está representada aqui, que a distância é igual à soma dos genes recombinantes mais duplo recombinante, dividido pela soma total dos genes multiplicado por 100. Antes de começar a desenvolver, precisamos determinar se será utilizado os valores do recombinante primeiro ou segundo. Como descobrimos a ordem do gene A
analisando os genes recombinante primeiro, iremos utilizar o valor deles. E também, os valores de dupla recombinante serão somados. Basicamente, nós vamos substituir os valores e aplicar na fórmula e depois realizar alguns cálculos aonde se pede. Então, vamos colocar os valores do recombinante primeiro mais duplo recombinante. Os valores do recombinante primeiro é 120 mais 137 e os valores do duplo recombinante é 11 mais 4 e a gente vai somar, então, esses 4 valores. O resultado da soma é 272. Vamos dividir pela soma total de todos os genes do enunciado, que seria 1.622, e depois vamos multiplicar o resultado da divisão por 100. E chegamos ao resultado da distância entre A e C, que é de 16,76 centimorgans. Agora, vamos determinar a distância entre os genes B e C. Então, o nosso ponto inicial é o B e o ponto final é o C. Como descobrimos a ordem do B, utilizando a comparação dos genes segundo recombinante, iremos utilizar os valores do segundo recombinante na fórmula. Os valores do duplo recombinante e a soma total dos genes permanecem com os mesmos valores. Para desenvolver essa conta na fórmula, é da mesma fórmula que a gente calculou a distância entre A e C. Coloca os valores, faz os cálculos que se pede. Então, fazendo todos os cálculos, nós chegamos ao resultado de 14,54 centimorgans, que é a distância entre B e C. Para finalizar, então, basta a gente calcular a distância entre os pontos A e B. Porém, aqui a gente não vai precisar utilizar a fórmula que foi utilizado nas situações anteriores. Basta a gente pegar os dois valores das distâncias encontradas e fazer a soma entre esses valores. Então, a distância entre A e B é 16,76 mais 14,54, que é igual a 31,3 centimorgans, é a maior distância entre esses pontos que nós temos até agora no exercício. Agora que temos, então, a ordem determinada e também as distâncias de um gene ao outro no cromossomo, podemos construir o nosso mapa genético. A ordem que vamos utilizar aqui é a ACB, e para criar esse mapa, basta desenhar uma linha reta na horizontal, onde representa o cromossomo, e desenhar então pequenas linhas na vertical, na posição em que cada gene ocupa no cromossomo. Para finalizar o nosso exercício e também finalizar o nosso mapa genético, podemos colocar a distância entre a posição de cada gene no cromossomo, e assim teremos o mapa genético completo e finalizaremos a nossa situação conseguindo todos os valores e cumprindo todos os objetivos que foi determinado lá no começo.